Fala pessoal, tudo bem? Esse é o curso Matemática com Gui Marques, módulo de Geometria Plana, aula 7. Se você está nesse vídeo sem ter assistido às aulas anteriores e quiser acompanhar o módulo desde o início, clica no link que está aparecendo aqui em cima. Hoje nós vamos entender como calcular a área de figuras planas, a parte da geometria que mais cai nos vestibulares e no Enem. Vamos lá? Então, pessoal, a ideia básica para o cálculo de áreas é você escolher uma unidade de área, que no caso é um quadrado de 1 por 1. Esse quadrado pode ter, por exemplo, 1 centímetro por 1 centímetro. Base de 1 centímetro, altura de 1 centímetro, isso vai dar uma área unitária de 1 centímetro quadrado. E saber quantas vezes esse quadrado unitário cabe dentro de uma figura maior. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia quando você vai calcular uma área. Quantos quadrados iguais a esse, de 1 centímetro quadrado, cabem, por exemplo, nesse retângulo que tem base 4 e altura 3? Ora, é só você perceber que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cabem 12 quadradinhos desse de 1 centímetro quadrado dentro de um retângulo que tem base 4 e altura 3. Mas alguém percebeu que para contar a quantidade de quadrados, eu não preciso ficar colocando quadrado em cada uma das posições. Basta você saber que tem 4 quadrados aqui na base, tem 3 quadrados na altura, e portanto, se eu quiser contar quantos quadrados eu tenho aqui, basta multiplicar o número de quadrados da base pelo número de quadrados da altura e eu vou chegar em 4 vezes 3, que é igual a 12. Essa é a ideia básica por trás de dizer que a área de um retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Então, qualquer retângulo vai ter área igual a base vezes altura. Isso vale mesmo que eu mude as dimensões, é claro, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, uma base 7 e uma altura 5, tá? É claro que eu não vou precisar pegar esse quadradinho e colocar em todas as posições para saber quantos quadrados desse cabem dentro do quadrado maior. Se são 7 quadrados que cabem na base por 5 quadrados na altura, 7 vezes 5 vai dar um total de 35 quadrados. Pode contar, você vai ver que vai dar 35, certo? Então, gente, basicamente é isso. Área de retângulo é base vezes altura, porque é uma maneira mais rápida e mais fácil de você contar o número de quadradinhos de área unitária que cabem dentro de uma figura maior, um retângulo maior. Tudo bem? Vamos dar uma olhada, então, em todas as figuras que podem ser calculadas, que podem ter sua área calculada usando base vezes altura. Olha lá, retângulo. Base vezes altura vai dar a área do retângulo, certo? Tranquilo, a gente já viu por quê. Mas por que será que esta figura, que é um paralelogramo, paralelogramo tem dois lados paralelos nas bases opostas e outros dois lados que são paralelos nessas bases aqui, ó. Tá? Então, você vai ter um paralelogramo que também tem área, base vezes altura. Quer ver por quê? Olha só, se eu traçar aqui um retângulo, sempre partindo da mesma ideia inicial, se eu traçar um retângulo que tenha a mesma base e a mesma altura do paralelogramo, você percebe que esta areazinha que fica aqui, ó, essa área que sobra aqui, é a mesma área que vai faltar do outro lado? Então é basicamente eu pegar um retângulo, recortar um pedacinho daqui e jogar para lá. E eu vou ter a mesma área. Então, o paralelogramo e o retângulo vão ter área igual a base vezes altura. Tranquilo? Agora, o quadrado. Quadrado é basicamente um retângulo que tem base igual a altura. Então a gente diz que um quadrado de lado L, ele tem base L e altura L. L vezes L, a área do quadrado vai dar L vezes L, L ao quadrado. Tá? Joia, vamos ver mais um que ainda dá para considerar como base vezes altura. Esse é um trapézio. Gente, guarde que trapézio é uma figura que tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. Então este lado aqui, ó, que eu estou marcando aqui, e esse lado aqui, eles não são paralelos e as duas bases, a base menor e a base maior, são paralelos. Bom, gente, se eu quiser calcular a área de um trapézio como esse, eu posso também usar base vezes altura. Mas espera aí, eu vou usar a base maior, que é Bzinho, eu vou usar a base menor, que eu chamei de B'linha. Qual delas que eu vou usar? Ora, nenhuma das duas. Eu vou usar o que a gente chama de base média vezes altura. Simplesmente, em vez de usar a maior ou a menor, eu vou fazer a média das duas, somar e dividir por 2, que é fazer a média aritmética, né? Entre a base maior e a base menor. E vou multiplicar pela altura. Então é base vezes altura, sim. Só que isso daqui é o que a gente chama de base média. A base média vezes a altura. Tudo bem? Sabe onde é que fica a base média no trapézio? Se você dividir o trapézio aqui, ó, bem no meio, tá? Bem no meinho, esta medida aqui, ó,
que vai bem do meio desse lado não paralelo até o meio do outro lado não paralelo. Ela é paralela à base menor e paralela à base maior. E ela tem uma medida que é a média das duas, que é a base média. Então a base média é esta medida aqui, ó. Base média do trapézio é essa medida que fica bem no meio do trapézio ali, tá bom? Mas continua sendo base vezes altura, certo? E se você traçar um retângulo aqui, ó, com a mesma base e a mesma altura, você vai também ter uma partezinha de fora, uma partezinha de dentro, partezinha de fora que contrabalanceia aqui essa partezinha de dentro. E pelo mesmo motivo aqui que você viu no paralelogramo, você vai ter base vezes altura também podendo ser usado para calcular a área do trapézio, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai começar a ver figuras que não têm área igual a base vezes altura, mas você pode chegar a ela pensando na base vezes altura do retângulo. Deixa eu te mostrar uma delas. Olha só, um losango. Losango é uma figura que tem duas diagonais assim perpendiculares, tem 4 lados iguais, mas os ângulos internos não são iguais, então ele não é um quadrado, tá? Ele não é uma figura, um polígono regular, como a gente viu na aula passada, né? Então o losango tem 4 lados L, duas diagonais perpendiculares, e a gente pode fazer a área dele como sendo esta diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Deixa eu te mostrar o porquê que é dividido por 2. Se você traçar um retângulo que tenha D e D' como lados. Olha só, eu tracei um retângulo que tem base D', base diagonal menor e altura diagonal maior. Qual é a área deste retângulo inteiro, grandão, azul? Esse retângulo inteiro é D vezes D', não é isso? Não é base vezes altura, então é D' vezes D ou D vezes D', tanto faz a ordem. Então ficaria só isso, ó. A área do quadrado azul é essa daqui. Mas por que eu estou dividindo por 2? Ora, equivalência de áreas. O que ficou para dentro aqui não é igual ao que ficou para fora? Então esses dois triângulos aqui têm a mesma área. Um para dentro, outro para fora. Mesma coisa aqui, um para dentro, um para fora. Um para dentro, um para fora. Um para dentro, um para fora. Então você vai ter dentro desse retângulo 8 triângulozinhos, né, como esse. E dentro do losango, só a metade deles, 4 triângulozinhos pequenos. Portanto, a área do losango vai ser a metade da área do retângulo. A área do retângulo não é D vezes D'? A área do losango, que é o que interessa pra gente, que é essa figura que está pintadinha em azul, é a metade da área do retângulo. Metade de D vezes D', portanto, D vezes D' sobre 2. Certo, gente? Joia. Tá vendo como as coisas têm lógica, né? O que a gente está tratando aqui é exatamente o que a gente enxerga como unidade de área, né? Um quadradinho. Quantos quadradinhos cabem dentro de uma figura maior? Então você vai ter base vezes altura aqui, e todos os outros aqui de cima vão ser base vezes altura. Aqui já é base vezes altura sobre 2, porque é metade da área de base vezes altura. Deixa eu te mostrar um outro aqui que também é, ou vários outros, na verdade, que também são base vezes altura sobre 2. Olha só o que a gente pode pensar aqui, ó. Triângulo. A área do triângulo é também base vezes altura sobre 2. Vamos pensar o porquê disso? Ora, mesma coisa que acontece lá no losango. Olha só. Se eu traçar aqui, ó, um retângulo que tenha a mesma base e a mesma altura do triângulo. Olha como fica parecido o raciocínio. Aqui para dentro do triângulo e aqui para fora não tem dois triângulos que são exatamente iguais, só que um está viradinho em relação ao outro, mas a área deles é igual? Aqui é a mesma coisa, para dentro e para fora. Não vai ficar exatamente a mesma área? Um pedaço que fica para fora que é igual a um pedaço que fica para dentro. Então eu posso dizer que deste retângulo que tem a área base vezes altura, o triângulo só ocupa metade da área, porque é metade dessa área que está na esquerda e metade da área que está na direita. Tranquilo? Base vezes altura sobre 2. Então você não precisa ficar sabendo o porquê das coisas, mas eu gosto de te mostrar quando a gente tem uma demonstração tão visual assim, né? Por que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2? É tranquilo da gente enxergar. Agora, tem um triângulo que a gente conhece, que é super famoso, super importante, que é um daqueles polígonos regulares que a gente viu na aula passada, que é o triângulo equilátero. Dele você sabe que a altura pode ser calculada pela promoção, né? Como é que era a promoção da aula passada? Leve 3, pague 2. E a área dele, eu digo que se você quiser ganhar um pouquinho de tempo, ao calcular a área de um triângulo equilátero, você pode fazer base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo. Tranquilo, você pode fazer isso. Mas se você quiser guardar, se você quiser ganhar tempo, se você quiser passar rapidamente por um exercício onde você tenha que calcular a área de um triângulo equilátero, você vai poder fazer sempre L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Por que que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero? Qual é a base dele, não é L? Como é que é a área de um triângulo? Vamos lá. A área de um triângulo é base, que é L, vezes altura, que é leve 3 pague 2, e tudo isso está dividido por 2. Posso passar o 2 aqui, ó, ficar com 2 dividido aqui, para em vez de ficar fazendo conta com fração, a gente já poder fazer direto? Ó. Olha o que vai acontecer. L vezes L vai dar L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar 4. Então, se você quiser calcular rapidamente a área de um triângulo equilátero, você pode fazer L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos lá. Se o lado for 2, qual é a área? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 sobre 4. Corto 4 com 4, fica só raiz de 3. Se o lado for 12, 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Faça a conta, certo? Então, você calcula rapidamente. Mas eu digo, não é necessário, é lógico que você decore isso daqui, mas a altura é legal que você saiba, né? Leve 3 pague 2, aquela da promoção. Se você souber a altura, base vezes altura sobre 2, você resolve. Quer ganhar tempo, quer ganhar velocidade na resolução? Guarda também o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Agora, pessoal, se eu tenho um hexágono regular, lembra que o hexágono regular é dado por 6 triângulos equiláteros? Ora, e os 6 triângulos equiláteros que estão aqui não são exatamente iguais a esse, que tem um lado L? Então a área dele vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente acabou de ver e acabou de deduzir, inclusive, essa área do triângulo equilátero. Tá bom? Então nada demais. Agora pense o seguinte, base vezes altura para todos esses de cima. Base vezes altura sobre 2 para todos esses de baixo. Né? Esse daqui também é base vezes altura sobre 2, né? Diagonal vezes diagonal dividido por 2. Aqui você vai ter base vezes altura sobre 2, só que são 6 triângulos, então é vezes 6, tá? A única fórmula diferente que você vai ter é para circunferência. E quando você tem uma circunferência, a gente tem aqui, ó, um círculo com raio R. O comprimento dessa circunferência, o que que é o comprimento? É, se você tem um raio, por exemplo, de 10 metros, tá? E você sai andando ao redor dessa circunferência aqui, ó. Se você sai andando ao redor de uma circunferência que tem raio 10 metros, quanto você vai andar? Você vai andar um comprimento, que é o comprimento dessa circunferência, 2 vezes π vezes o raio que é 10. Vai dar 20 π. Isso vai dar aproximadamente, porque o π é 3,14, né? Ou aproximadamente 3,14, vezes 20 vai dar 62,8 metros aproximadamente, tá? Então, se você tiver um círculo desenhado no chão com raio de 10 metros, ou seja, tamanho total aqui, né, diâmetro de 20 metros, você vai caminhar ao redor dele, você vai andar 62,8 metros, que é 2 vezes 3,14, isso vai dar 6,28, vezes 10, que é o raio, 62,8 metros aproximadamente, certo? Agora, comprimento de um círculo é 2πr. E a área de um círculo vai ser dado por π vezes o raio ao quadrado. Se o raio for 10, aquele mesmo círculo desenhado no chão, com 10 metros de raio, com 20 metros de diâmetro de um lado até o outro, né? Tem raio mais raio aqui, ó. 20 metros de diâmetro. Qual é a área ou quantos quadradinhos daqueles a gente poderia colocar aqui dentro? Π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado daria 100. Né? 10 vezes 10. Então, 100 vezes π daria 314 metros quadrados de área para esse círculo, certo? Pessoal, eu costumo contar uma historinha aqui só para o pessoal que quer guardar essas fórmulas aqui sem confundir uma com a outra. Comprimento e superfície, que a gente chama de S aqui, eu chamo de S a área, né? Por que eu chamo área de S? Porque é superfície, tá? A superfície ou a área, que é a mesma coisa, dessas figuras. Eu estava outro dia pensando assim, puxa vida, como é que eu posso guardar, como é que eu posso fazer os meus alunos guardarem o comprimento e a área sem confundir um com o outro? E de repente vieram dois molequinhos assim, duas crianças, né? E vieram me pedir, tio, você quer comprar isso daqui, ó? Eles estavam vendendo lá uma espécie de uns pirulitos ali, e eu olhei para eles, um deles tinha um cabelo meio vermelhão, assim, o outro tinha um cabelo mais ou menos verde. Eu falei, nossa, vocês são super doidos, né? Vocês são, assim, o cabelo de vocês é muito massa, cara. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eles acabaram de me dar uma ideia. Eu acabei de conhecer dois pirraios. Eu conheci dois pirraios. E esses pirraios eram super de superfície, de área, né? Esses dois pirraios que eu conheci eram super piradões.
Olha só, π raio ao quadrado, π 2. Né? O 2 vai depois, o 2 vai em cima lá. Então, se você quiser lembrar, além da promoção do leve 3 pague 2 aqui, né, para guardar, essa daqui é outra que você pode guardar. Conheci 2 π raio, super π 2, certo? Conheci é de comprimento, super é de superfície, de área. Conheci 2 π raio, super π 2. Beleza? Muito bom, pessoal. Então, quando você souber estas fórmulas, essas são a base para você poder resolver qualquer problema de áreas que venha aparecer para você. É claro que para resolver um problema de áreas, você vai ter que usar o que você viu na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, em todas as áreas, você vai usar para resolver um problema de áreas, você vai usar semelhança, você vai usar triângulo retângulo, você vai usar polígonos regulares, como a gente já usou aqui, você vai usar todos os conhecimentos das outras aulas. E é por isso que áreas é o que mais aparece, porque você vai usar todo o conhecimento da geometria plana para poder aplicar e achar algumas informações ali para poder achar a área de uma figura plana que ele venha a pedir para você, certo? Então vamos fazer alguns exercícios que são assim exercícios excelentes para você pensar, para você perceber como as matérias das outras aulas são usados em problemas de áreas em vestibular, tá? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora, super importantes para você entender como é que isso é aplicado nos vestibulares. Olha só, o primeiro exercício diz assim: a figura abaixo representa um quadrado ABCD que tem 36 metros quadrados de área. Ele já fala da área do quadrado. Aqui a gente tem o lado L, aqui a gente tem o lado L, certo? Então, o lado do quadrado é L e a gente sabe que a área do quadrado, vamos colocar aqui, ó, a área do quadrado é igual a lado base vezes altura, né? L vezes L, L ao quadrado, tá? L ao quadrado, ele disse que era igual a 36, que é a área do quadrado ABCD. Então a gente já tira aqui que o lado vale raiz quadrada de 36, que é 6. Joia, já temos esta medida do lado do quadrado. Então o lado mede 6. Lado mede 6, lado mede 6 aqui também. Ele diz que tem um triângulo BEF. Então esse triângulo que está desenhado aqui em vermelho, tá? Com o lado EF contido na diagonal AC. Então aqui é uma diagonal. Essa diagonal, se a gente medir daqui até aqui, ó, tudo isso, toda esta medida, é o que a gente chama de diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado a gente já não consegue achar quando tem o lado? Ó, vamos lembrar lá da aula passada, tá? Aula passada, polígonos regulares, a gente viu que num quadrado de lado L, lembra lá? Promoção, leve 3 pague 2, é demais, leve 2. Então a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Eu não quero ficar fazendo Pitágoras aqui, embora eu possa. D ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Posso fazer. Mas eu já sei, direto, se o lado vale 6, a diagonal vai valer 6 raiz de 2. Joia, 6 raiz de 2 é tudo isso, tá? É a medida de A até C. Eu só marquei aqui fora para a gente poder usar esses 3 segmentos aqui que vão ser necessários também. E ele diz que se AE é 2 raiz de 2, opa, esta medida que eu vou marcar aqui, ó, em vermelhinho, essa medida aqui, ó. Essa medida, que não apareceu direito, deixa eu pegar uma caneta mais larga. Aqui, agora sim. Essa medida, ela mede quanto? 2 raiz de 2, de A até E. Essa medida é 2 raiz de 2. E FC vale raiz de 2. Essa outra medida que eu vou traçar aqui também em vermelhinho aqui desse lado, tá? Então, essa medida é raiz de 2. Jóia. Agora, se tudo isso daqui é 6 raiz de 2, daqui até aqui eu tenho 2 raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2, será que eu não consigo encontrar a medida desta partezinha que sobra aqui no meio, que eu vou traçar em verde agora, ó, essa parte que está aqui no meio? Essa parte, na verdade, ela vai ser o seguinte, ó, o total da diagonal é 6 raiz de 2. Se eu tirar 2 raiz de 2 e tirar raiz de 2, eu vou ficar só com a medida verde, certo? Então vamos lá, vamos calcular isso daí, ó. EF, a medida de E até F, essa medida verde, vai ser a diagonal inteira, que é 6 raiz de 2, tirando esse pedaço de baixo, que é 2 raiz de 2, e tirando esse pedacinho aqui de cima, que é raiz de 2. Então eu posso dizer que a medida de E até F
vai ser igual a 6 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar só 3 vezes raiz de 2. Então a medida de E até F é 3 raiz de 2. Eu vou escrever aqui, ó, 3 raiz de 2. Essa é a medida de E até F, essa medida verde que eu marquei aqui, certo? Bom, mas por que eu calculei essa medida verde? Porque ele está pedindo para mim a área do triângulo BEF. E a área do triângulo BEF eu vou ter que fazer de alguma forma, é um triângulo, né? Eu tenho que fazer de alguma maneira a base vezes a altura sobre 2. Se eu considerar esse 3 raiz de 2, porque veja, o triângulo não precisa estar de pezinho assim, ó. Tá? Não precisa ter um triângulo aqui com esta daqui sendo a base e esta daqui sendo a altura dele. Não, na verdade ele pode estar virado, não pode? Então, se esse triângulo estiver virado e a base dele for essa, cadê a altura desse triângulo? Ora, a altura desse triângulo eu posso traçar aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte. Esta diagonal do quadrado, eu sei que ela é perpendicular à diagonal AC, ou seja, vai fazer 90 graus, uma diagonal com a outra. E essa diagonal do quadrado não tem um pedaço que sai do vértice e vai perpendicular até esse segmento verde aqui? Para o triângulo, se EF for a base dele, esta partezinha que vai daqui para cá, não vai ser exatamente a altura desse triângulo? Gente, a altura sai do vértice e vai perpendicular até a base. Se a base for verdinha, a altura vai ser esta altura aqui, que eu posso chamar de H. Posso chamar de altura desse triângulo vermelho. Então, veja bem, eu estou pegando este triângulo que está em vermelho e estou considerando que esta é a base dele verdinha e que a altura que sai desse vértice e vai perpendicular até a base é essa medida aqui, tá? Vai até aqui, ó, até aqui. Então, mas essa medida aqui não é exatamente metade da diagonal inteira? E a diagonal inteira quanto é que vale? A diagonal inteira dele é a mesma medida da outra diagonal do quadrado, que é 6 raiz de 2. Então, quadrado tem sempre duas diagonais, e as duas diagonais são iguais, certo? Então, se essa diagonal mede 6 raiz de 2, essa aqui também vale 6 raiz de 2. Posso dizer, então, que a altura daquele triângulo, esta altura aqui, ó, vai ser metade da diagonal, ou 6 raiz de 2, que é a diagonal inteira, dividido por 2, metade dela? Porque aqui eu vou ter, ó, 3 raiz de 2, que é a medida da altura desse triângulo, que é essa daqui, ó. Então, 3 raiz de 2. E aqui eu vou ter também 3 raiz de 2. Metade da diagonal para lá, metade da diagonal para cá. Então veja que eu estou calculando a área de um triângulo que está deitado, né? Então se eu pegasse ele e deixasse ele de pé, a área não iria mudar. A base é 3 raiz de 2 e a altura também é 3 raiz de 2. Agora a gente consegue calcular a área do triângulo EB F, ou BEF, como ele chamou ali, né? Então, a área do triângulo que tem EF na base, a base dele vai valer quanto? 3 raiz de 2, vezes a altura desse triângulo, que também é, nesse caso, 3 raiz de 2, tudo isso dividido por 2. Base vezes altura sobre 2, área de triângulo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4, raiz de 4, e raiz de 4 é 2, corta com 2 de baixo, certo? Então raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 corta com 2 de baixo, 3 vezes 3 vai dar 9 unidades de área, ou, como ele pediu, em metros quadrados. 9 metros quadrados é a área do triângulo EBF, ou BEF, como ele pediu, tá bom? 9 está aqui na letra B, certo? Vamos para o próximo exercício, então. Esse exercício também é bem interessante e é o seguinte, gente. Quando você tem a figura abaixo que exibe 3 círculos tangentes 2 a 2, quer dizer, esse círculo grande é tangente a esse pequeno, o círculo grande é tangente ao outro círculo grande e o círculo grande da direita é tangente ao círculo pequenininho também. Então 2 a 2 eles são tangentes. Tangente quer dizer que encosta em um ponto só, tá? E os 3 são tangentes a uma mesma reta, ou seja, essa reta azul aqui, ó, é tangente ao círculo da direita, é tangente porque encosta num ponto só também no círculo do meio, e é tangente porque encosta em um ponto só no círculo da esquerda, certo? Os raios dos círculos maiores têm comprimento R.
Então, o raio do círculo maior, esse raio grandão aqui, e esse raio grandão é Rzão, que ele falou. E o círculo menor tem um raio de comprimento Rzinho. Raio Rzinho é o raio do círculo pequenininho, beleza? Agora vamos pensar o seguinte, ó, a razão entre a área de um dos círculos maiores e a área do círculo menor é igual a quanto? Gente, olha só que problema doido, ele não te deu nada, ele não te deu medida nenhuma. E a resposta é um número, né? Então, se você não sabe o raiozão, não sabe o raiozinho, só sabe que é Rzão e Rzinho, aqui ele deu letras para esses raios. Mesmo assim, esta razão entre a área de um círculo maior e a área de um círculo menor vai ser um número. Então vamos ver como é que a gente consegue sair dessa enrascada, né? Gente, olha só o que a gente vai fazer. Sempre que eu tiver círculos tangentes entre si, sempre que você tiver círculos que se encostam em um ponto só, você vai traçar, você vai ligar o centro de um deles ao centro do outro e você vai ter uma linha que vai passar por esse ponto onde eles se encostam. Tudo bem? E mais, posso dizer que isso daqui, ó, sendo o centro dessa circunferência, isso aqui sendo o centro dessa circunferência também. Do centro até um ponto da circunferência eu vou ter o Rzão que ele falou. Aqui eu vou ter também Rzão, certo? Mas eu não tenho só esses dois que são tangentes entre si, né? Eu posso dizer que este daqui, ó, também vai ser tangente a esse, e eu posso traçar a mesma coisa que eu tracei nos dois maiores. Eu posso traçar aqui, ó, eu vou ligar esses centros, e eu vou dizer o seguinte, ó, que este daqui continua sendo Rzão, porque é o raio, né, daqui até aqui, ó, do centro até o ponto de tangência. E esse daqui, ó, do centro do pequenininho até o ponto de tangência vai ser o que ele chamou de Rzinho. Mas eu posso ainda fazer a mesma coisa com o terceiro círculo, ó, esse com esse. Então os outros dois círculos que eu não liguei ainda, né, eu posso dizer que esse aqui vai ser Rzinho e esse aqui vai ser Rzão. Até agora, não enxerguei como é que a gente vai conseguir relacionar o Rzão com o Rzinho para poder achar a razão entre a área de um círculo maior e um círculo menor. Gente, vamos pensar o que ele quer, né? Razão. Lembra o que é razão em geometria ou em matemática? Razão quer dizer divisão. Então, é uma divisão do que por o quê? Entre a área de um círculo maior. Peraí, a área de um círculo maior, a área do círculo grandão, vamos chamar assim, a área do círculo grandão, vai ser conheci 2π raio, que é comprimento, não quero comprimento, super π radões, não é isso? Π vezes o raio ao quadrado. E veja que eu usei o raio da circunferência grande, a área da grandona. Agora a área do círculo pequenininho, a área do círculo pequenininho vai ser π vezes o raio dele, que é Rzinho ao quadrado. A área do círculo grandão e a área do círculo pequeno, o que ele está querendo mesmo? A razão, a divisão entre a área do círculo grande e a área do círculo pequeno. Ele está querendo esse dividido por esse. Ele está querendo dividir uma área pela outra. Então, se eu quiser dividir uma área pela outra, basta fazer a área do grandão sobre a área do pequenininho, que vai ser igual a πrzão ao quadrado sobre πrzinho ao quadrado. Ah, tá. Então, peraí, se eu cortar o π, ele está querendo saber quanto é que mede Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. Legal. Só que eu também não consegui ainda perceber como é que a gente vai relacionar eles. Gente, existem outros raios, e justamente por isso que ele falou dessa circunferência, que é tangente aos 3 círculos ao mesmo tempo, que são esses aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Daqui até aqui, ó. Você percebe que isso aqui também é R? Também é um raio da circunferência grandona? Porque vai do centro até um ponto da circunferência. Esta medida que está aqui, ó, também é um raio de uma circunferência grandona. Eu tenho Rzão, aqui é Rzão até aqui, né? E aqui é Rzão também, até aqui. Esse daqui tem Rzão até aqui. E Rzão até aqui também. Legal. Tem mais um raiozinho que eu quero que você enxergue aqui, ó. Que é esse daqui, que é um Rzinho também, certo? Agora a gente já traçou tudo que era tangente entre as circunferências e entre a reta e as 3 circunferências. Agora a gente tem que enxergar alguma coisa aí dentro, né? Deve ter uma saída. Ora, eu já estou vendo uma saída aqui, ó, se você quisesse usar isso aqui.
um trapézio que você poderia tentar dividir de alguma forma num retângulo e num triângulo retângulo e tentar fazer Pitágoras, porque é uma das coisas que a gente pode usar. Ou então, a saída do que eu vou fazer exatamente, que é bem similar a essa que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa daqui, ó. Eu vou traçar esta linha que está saindo do ponto de tangência até o centro desta circunferência. E eu quero que você me diga se você consegue enxergar, junto comigo, qual é a medida dessa linha que eu tracei em rosa claro, aqui, tá? Vamos ver o seguinte, se eu for de baixo até lá em cima, que medida eu tenho do chãozinho até a altura em que está esse centro aqui, ó? Se eu subir reto na perpendicular, eu estou subindo quanto? R, certo? Daqui até lá embaixo, tudo isso daqui, ó, é quanto? Daqui, ó, desse ponto de tangência até a reta lá embaixo. Não vai ser o mesmo R? Porque a altura desse ponto é igual à altura desse ponto, que é igual à altura desse ponto também, que é R? Joia. Agora, se tudo isso aqui é R, desse ponto até lá embaixo, se eu tirar esse Rzinho que fica aqui, ó, esta medida, você concorda comigo que essa medida pode ser o Rzão, que é tudo, tirando Rzinho, Rzão menos Rzinho? Nessa medida que eu tracei aqui em rosa, que vai do centro, aqui desse ponto de tangência, até lá embaixo, tirando um raio. Então esta medida que está em rosa vai ser o raiozão menos o raiozinho, certo? Legal. Agora eu tenho essa medida aqui que é R, e essa medida inteira aqui, ó, verde, que vai ser Rzão até aqui, mais Rzinho aqui. Você percebe que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo que eu vou pintar aqui, depois eu tiro a pintura, tá? Esse triângulo retângulo que fica aqui para a direita, que é um triângulo que tem 3 lados que a gente conhece, pelo menos em função de Rzão e Rzinho. Vamos traçar esse triângulo aqui do lado, só para a gente enxergar bem direitinho o que eu estou falando aqui, ó. Então, aqui eu tenho esta medida, que é Rzão menos Rzinho. Aqui em cima eu tenho uma medida que é exatamente a medida de um raiozão, certo? Esse aqui que é um Rzão, é esse daqui. E aqui eu tenho uma medida que é Rzão mais Rzinho, que está em verde. Então é esta medida que eu vou marcar aqui, ó. Sai desse vértice, vem até esse, então você vai ter aqui Rzão mais Rzinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero uma relação entre Rzão e Rzinho. Eu quero uma divisão entre R ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Aqui, se eu fizer Pitágoras, eu vou ter uma relação entre Rzão e Rzinho, e talvez alguma coisa aqui a gente consiga perceber ou simplifique, tá? Então vamos fazer aqui, ó, neste triângulo, vamos fazer Pitágoras, que é a relação que existe entre os lados de um triângulo retângulo. Vai ficar Rzão mais Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado, quer dizer, a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto, que é Rzão menos Rzinho, ao quadrado. Tudo bem? Não se apavore, vamos lá, vamos desenvolver isso daqui. Quando você tem uma soma elevada ao quadrado, você vai fazer o quadrado do primeiro, que é R ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 2 vezes Rzão, Rzinho, e mais o quadrado do segundo, que é Rzinho ao quadrado, certo? Igual Rzão ao quadrado, que já está solitário aqui, já está sozinho, e esse aqui é uma diferença ao quadrado. Então como é que você faz? Quadrado do primeiro, que é R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é Rzão, Rzinho, menos 2 Rzão, Rzinho, mais o quadrado do segundo termo, que é R ao quadrado, tá? O que dá para simplificar? Olha que barato aqui, ó. R ao quadrado que está de um lado com R ao quadrado que está do outro. É a mesma coisa que passar subtraindo vai dar zero, certo? R ao quadrado grandão de um lado com R ao quadrado grandão do outro. Professor, eu quero cortar o 2Rzão Rzinho com menos 2Rzão Rzinho. Não, quando você passar para lá, ele vai ficar mais, né? Então, a gente vai dizer que isso aqui vai ficar, ó, 2Rzão Rzinho. Esse menos 2Rzão Rzinho, quando eu passar para o outro lado, vai ficar esse 2Rzão Rzinho que já estava lá, mais 2Rzão Rzinho, que era negativo e passou para lá e ficou positivo, igual a R ao quadrado. Tá, 2Rzão Rzinho mais 2Rzão Rzinho vai dar 4Rzão Rzinho, certo? É igual a R ao quadrado.
que dá para cortar ainda aqui, ó? Aqui r ao quadrado não é r vezes r? Não posso cortar um deles com o raio que está do outro lado? Então r vezes r, eu cortei um r daqui com o r que está do outro lado. E a gente chegou na seguinte relação, ó. 4rzinho é a mesma coisa que rzão. Olha como isso é interessante para a gente poder calcular aquilo que foi pedido, tá? Quando você pensar aqui, ó, no que foi pedido, rzão ao quadrado sobre rzinho ao quadrado, eu acabei de achar, eu vou trocar de lado aqui, ó, rzão igual a 4 vezes rzinho, tá? Isso aqui é a mesma coisa, né? Se um é igual ao outro, o outro é igual a 1, né? Então, raio igual a 4rzinho. Legal, eu tô percebendo que o raio da circunferência maior é 4 vezes o raio da circunferência menor. Coloque em números, se você precisar. Olha só, se o raio for 1, esse raiozinho 1, esse aqui vai ser 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, se isso aqui tiver medida 1, esse aqui é 4. Se esse aqui for 2, esse aqui vai ser 8. Esse raiozão é 4 vezes o raio da circunferência pequenininha, certo? Agora pensa comigo, o que ele quer? Área da grandona dividido por área da pequenininha. A gente acabou de achar que isso aqui, ó, é rzão ao quadrado dividido por rzinho ao quadrado. Mas quem que é o rzão? Rzão é 4rzinho. Tudo isso está ao quadrado, dividido por rzinho ao quadrado. Olha lá. Posso dizer então que 4 ao quadrado, o quadrado vai passar para o 4 e o quadrado vai passar para o r, certo? Então vai ficar 16, 4 ao quadrado é 16, r ao quadrado fica rzinho ao quadrado. Tudo isso dividido por rzinho ao quadrado. Então a área do grandão dividido pela área do pequenininho vai ser o quê? 16r ao quadrado dividido por r ao quadrado, corta o r ao quadrado em cima e embaixo, vai dar 16. E a gente acabou de perceber que a relação, a razão entre a área do maior e a área do menor é simplesmente um número, e esse número é igual a 16. É isso que ele queria saber da gente. Beleza? Muito bem, pessoal. Você percebeu nestes dois exercícios que a gente resolveu que a solução de um problema de áreas envolve o cálculo de áreas numa parcela do exercício, numa parte do exercício, né? O que foi que eu usei de áreas aqui nesse problema que é de áreas planas? É a razão entre a área de um círculo e a área do outro. Basicamente, o que eu usei de áreas foi aqui, ó. A área do pequeno, ou a área do grandão, e a área do pequeno. Foi saber que a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Foi isso que eu usei de áreas. O resto foi você traçar segmentos, né, que possam te ajudar na figura, você saber teorema de Pitágoras. Então você percebe que para resolver um problema de áreas, você precisa saber as outras partes da geometria, porque elas se juntam e vão fazer um problema de áreas. Tudo bem? Então, quando você for estudar geometria plana, áreas, pegue esse tipo de problema que vai misturar problema de área. Não pegue lá, calcule a área do triângulo dada a base e dada a altura. Não é assim que vai aparecer. É um problema que vai usar áreas que você tem que saber como calcular a área de retângulo, a área de triângulo, a área de circunferência, e você vai pegar os conhecimentos que você teve das outras matérias, juntar para poder resolver um problema de áreas, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui, por você ter assistido essa parte final dessas aulas. Nós vamos ter ainda mais uma aula, que é a próxima aula. Se você quiser, você já pode clicar aqui e ir para a próxima aula. Só lembrando para você o seguinte, esta próxima aula vai ser uma aula de complementos, tá? Essa aula de complementos é para aqueles vestibulares onde você tem uma matemática mais aprofundada, ou então você vai fazer uma discursiva, ou você vai fazer uma prova, por exemplo, uma segunda fase de uma FUVEST, uma segunda fase de outra faculdade que tenha assim um pouquinho mais de matemática mais aprofundada, tá? Então, a geometria que não cai no Enem, a geometria que não cai em outros vestibulares que são um pouquinho mais simples, que cobram o mais básico da geometria, é o que a gente vai tratar na próxima aula. Então essa próxima, não é para todo mundo. É uma aula que realmente onde você vai aprofundar alguns conhecimentos e conhecer algumas coisas que só caem naqueles vestibulares mais difíceis. Tá bom? Joia, pessoal, muito bem. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.